convidar para participar. Isso. Boa noite a todos, né? Hoje, então, começando a fazer a primeira live aqui no Instagram, onde a gente vai falar sobre ceratocone, né, que é uma doença que afeta muita gente, uma doença que pode Hoje, trazer então, problemas de começando a visão, fazer a primeira live né? aqui E no hoje, Instagram, onde a trazendo gente vai como falar convidada sobre uma grande ceratocone, amiga, né, que que é uma também entende doença tudo de que córnea, entende tudo de afeta muita cone, que gente, é é a uma doutora doença Mayara que pode Radibonda, trazer problemas de né? visão. Só estou E esperando um hoje pouquinho estou aqui para trazendo ela como conseguir entrar convidada minha certinho grande na amiga, que live, também entende para a tudo de gente poder córnea, entende começar a tudo de conversar um pouquinho cone, mais com que é a vocês doutora Mayara sobre essa Radibonda. doença daí. Só É tão estou comum e que esperando um pouquinho tanto aqui para ela conseguir atrapalha a entrar visão das certinho pessoas. na live, para a gente poder começar a conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa doença daí, Só que é abrir tão um comum e que momentinho. Olá, agora sim. Agora sim. Estamos ainda aprendendo como funciona tudo isso de live, né? Mas vai Verdade, vamos tranquilo lá. aí. Vamos nos aventurar aqui. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Me apresentando, né? Eu sou o Dr. Ricardo Dutti, sou oftalmologista, cirurgião, oftalmologista também, né? Sou especialista na parte da frente do nosso olho, que a gente cuida, né, de tantas coisas como catarata, né, cirurgia refrativa, mas um dos grandes focos que tanto eu quanto a doutora Mayara temos é do tratamento do ceratocone, né? Mas se quiser se apresentar, pessoal. Então, boa noite, pessoal que está nos assistindo. A convite do meu, né, amigo pessoal e colega, o Dr. Ricardo. A gente veio falar um pouquinho, né, sobre ceratocone. Nós dois fazemos uma parte bem parecida dentro da oftalmologia, né, que é cuidar da parte da frente do olho, que a gente chama de segmento anterior. E uma das doenças mais comuns quando a gente fala de segmento anterior, né, principalmente em pacientes mais jovens, é o ceratocone. Então, como acabou de passar aí essa época, né, primavera, um monte de paciente chegando com queixa de coceira nos olhos, a gente já, né, tentou bolar aí um assunto que tem tudo a ver com isso e acho que vai agregar aí para quem tiver interesse. Obrigada pelo convite, Ricardo. Imagina. É um prazer ter você aqui, Mai. E a Mayara já deu uma introdução muito boa, né, do que é o ceratocone. Então, o ceratocone é uma doença que tem um fator genético importante junto com um fator de alergia que pode acentuar ele, onde vai acontecer uma deformidade da nossa córnea, né? Ela vai ficando mais fina, com formato cônico mesmo, como o próprio nome diz, né? E que nessa época de primavera, transição para verão, já quase tudo, acaba florando por causa de todos os sintomas, né? Exatamente. Aí a grande dúvida dos pacientes, né? A gente fala do coçar os olhos, mas será que é só o coçar os olhos? Vamos dizer que, assim, o fator ambiental que mais vai influenciar para o aparecimento do ceratocone é realmente coçar os olhos, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, né? O paciente entra no consultório com história de ceratocone na família, ou então mesmo o paciente que já tem diagnóstico de ceratocone, é meio que um assunto batido, né? E aí, tá coçando os olhos, né? Então, além disso, né, o que vai influenciar? Se você tem alguém na sua família que tem ceratocone, não quer dizer que você vai ter, mas a chance de você ter um ceratocone, se você tem um familiar próximo que tem a doença, é bastante grande. Então, é um motivo a mais para você se preocupar, fazer uma consulta precoce, né? Então, tem fatores genéticos e ambientais, mas realmente o fator genético não tem como a gente mudar. Existe um paciente que às vezes tem fator genético e que, se não coçar os olhos, pode ser que não apareça o ceratocone.
Mas o paciente que às vezes não tem fator genético que coça os olhos, esse sim pode ter ceratocone, né? Então, por isso que a gente às vezes acaba colocando o coçar os olhos como um fator mais importante do que às vezes até o genético, né, Ricardo? Exatamente. E a gente vê que Curitiba é a cidade das alergias, né? Onde eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente hoje é daqui da região. Então é a cidade da bronquite, da sinusite, É, da asma, da rinite, tudo asite que tem direito, né? exatamente. Então, esse fator alérgico acaba sendo primordial, né? Eu sempre gosto de orientar os meus pacientes, né, que o ceratocone tem dois lados do tratamento, né? O primeiro lado que a gente sempre tem que começar é o lado da impedir a progressão desse ceratocone, né, quando feito o diagnóstico. E quando a gente vai fazer essa avaliação, né, orientação, a gente sempre tem que tratar essa alergia do olho. Porque hoje até atendi um amigo meu, o Fabrício, hoje à tarde aqui no consultório, onde eu falei para ele assim: se tem uma coisa que eu quero que você saia da consulta se lembrando, é que não coce os olhos, né? Se tem uma coisa para escolher, é isso. Porque a tendência de progressão do cone, e o cone ele é ingrato, né? Quanto mais progredindo ele vai, mais vai piorando a visão, pior vai ficando, e cada vez mais, com mais evoluído o cone é, mais restrito vai ficando as coisas que a gente pode fazer, né? Então, isso são coisas que a gente sempre tem que estar prestando atenção, né? Sim. Eu acho que também é importante falar, né, para as mães que têm filho na escola, tudo, né, que quais outros fatores a gente tem que prestar atenção, né? Se tem um filho que leva a mão muito no olho, que a visão vai piorando devagarzinho, né, um filho muito alérgico, sempre é importante fazer essa avaliação, né? Porque nos jovens, né, por volta dos 15, 16, né, até os 20 e pouquinhos ali, é onde o cone tem uma tendência a progredir mais e onde a gente se cuida menos até, né? De a gente não se mede tanto. Não, e além disso, né, justamente nessa fase que os casos são mais graves, a gente vê que quando chega criança, né, sei lá, 10, 12 anos, às vezes com sinal de ceratocone, geralmente já é um ceratocone mais severo, né, que, como você falou, tende a progredir, né, mais rápido e tende a realmente acometer a visão da criança a ponto de, enfim, atrapalhar atividade no dia a dia, e é muito difícil porque daí, assim, às vezes chega um caso avançado, criança já é um pouquinho mais difícil com lente de contato rígida, o óculos já não corrige, e aí transplante já também não é uma boa, né? Então, realmente é uma fase que é bacana realmente se atentar, porque a criança não vai reclamar, né? Sim, É muito comum a criança se adapta e a criança acaba achando que aquele é o mundo dela, está muito acostumado com uma visão ruim, então, cabe ao pai e à mãe que vê, né? Criança mais alérgica, que está sempre coçando o nariz, que volta e meia está coçando o olho também, e dá uma pesquisada. Porque às vezes não, né? Muitas vezes é numa consulta de rotina que a gente acaba fazendo diagnóstico. é aquilo que a gente fala, né, mãe? A criança, as pessoas elas vão se acostumando com a visão mais ou menos, né? É, Até que um ponto exatamente. que ela esquece o que é enxergar bem, ou nunca aprendeu a enxergar bem. Então, Sim, muitas vezes aquilo é normal, né? com Então, certeza. esse recado de como é importante, né, desde cedo estar se atentando a isso, né, para a gente evitar que chegue lá nos últimos passos do tratamento, que a gente vai falar um pouquinho mais, seja um transplante e tudo, né, a gente sempre tem que fazer, né? E quando a gente fala assim de tratamento, né, o que que eu acho que é importante a gente ir focando, né? Por exemplo, eu tenho um ceratocone, né? O que que eu tenho que fazer, né? Para onde eu vou? O que pode acontecer, né? O importante é as pessoas entenderem que ceratocone é uma doença progressiva, né? Se a gente não cuida disso, né, dia após dia, mês após mês, devagarzinho, ele vai piorando, né? A córnea vai ficando mais curva, a córnea vai ficando mais fina, piorando cada vez mais a visão da pessoa, né? Então a gente tem várias instâncias do tratamento, né? Quando a gente vai falar do tratamento da visão, às vezes no cone mais leve, o próprio óculos já consegue dar uma entrega de visão boa para o paciente,
Daí o óculos não está dando conta. A gente tem um segundo passo, que você é craque disso, né? Que todos os meus pacientes vão para você, até quando eu ver isso, que é numa adaptação com a lente de contato, né? E com os últimos passos, né? Que seja com anel, ou até mesmo o último deles, que é o transplante de córnea. Eu falo para os meus pacientes, né, não fique bravo comigo, que transplante é bucha, né? Eu não deixo chegar no transplante, porque chegou no transplante as coisas vão ficando mais complicadas, né? Mas para falar bem a verdade, nos casos assim de consultório que a gente pega um pouco mais precoce, a gente tem tanta coisa, né? Hoje em dia para oferecer antes de oferecer um transplante, é por isso, né, que a gente frisa tanto na prevenção, porque você descobre o ceratocone cedo, as suas consequências a longo prazo tendem a ser pequenas, né? Estabiliza ali, para de coçar, às vezes até com uma lente de contato gelatinosa vai bem, né? Eu sou super fã da lente rígida, então, né, se entrou no meu consultório, é mais fácil ir com rígida do que gelatinosa, mas eu acho que tem muita coisa para fazer realmente antes aí do transplante. E transplante é aquela coisa, né? O paciente chega com aquela expectativa de ganhar um olho novo, e não, ele ganha uma córnea nova, com 16 pontos, né? Que pode, sei lá, tem a chance de rejeição, tem um monte de ponto para manejar ali. Então, não é aquela, né? Não são só flores, né? Então, realmente, você não fala errado, né, para os seus pacientes. Pode dar muito certo, mas é uma cirurgia que se der para evitar, melhor, né? Eu acho que tem até uma pergunta que é legal para você aqui, Mari, né, que é da Caroline Gonçalves, né, perguntando sobre o uso contínuo da lente rígida, se pode afinar a córnea. Não, o uso da lente de contato quando você fala assim, contínuo, eu entendo que deve ser assim, usar por muito tempo, né? Então, o uso da lente de contato, na verdade, ele é só um método corretor. Então, uma lente de contato bem adaptada, ela vai basicamente substituir, né? Ou seja, o paciente não consegue mais enxergar bem com óculos, porque a córnea é muito deformada, né? Eu falo como se fossem os calinhos aqui da mão. E aí, quando a gente coloca a lente de contato rígida, a gente está cobrindo esses calinhos ali, criando uma superfície perfeita. Então, é apenas um método de corrigir, diferente do que muita gente pensa, né? Que a lente de contato rígida está segurando a progressão do ceratocone. Não, o que acontece é que o paciente está ali com aquela lente no olho, que primeiro dá uma visão maravilhosa, segundo, é uma lente que não é barata, né? Ou seja, tem um investimento ali, o paciente não quer perder, então ele não vai ficar coçando o olho. Então, realmente, às vezes alguns pacientes param de progredir porque começam a usar a lente, mas porque deixam de coçar o olho, não porque a lente atua nisso, né? Mas uma lente bem adaptada não vai começar a afinar a córnea, não sei, uma lente mal adaptada que fica ali raspando, né? E vai fazendo ali uma erosãozinha, sim, mas isso é a lente mal adaptada. Mas via de regra, uma lente que tá legal, não é para afinar a córnea, não. É que eu acho que entra muito naquilo que a gente falou até no início da nossa conversa aqui, que é o lado da prevenção da progressão, né, e o lado do tratamento da visão. Né? Sim, Eu sempre faço questão de falar assim, usar o óculos, usar a lente, não vai piorar nem melhorar o teu cone, né? Isso sim, tudo serve para melhorar a qualidade visual da pessoa, né? Quando a gente vai falar da progressão, tem duas coisas que são muito importantes, né? Que o primeiro de tudo, que é o mais básico, é o tratamento de alergia, né? Eu tenho como hábito para o paciente com cone deixar um tratamento antialérgico, com lubrificação, né? Dependendo do caso, da intensidade, deixo até um anti-inflamatório durante curto espaço de tempo, tudo, né? Que isso acaba sendo primordial. E outra coisa muito importante quando a gente fala de progressão é do crosslink, né? O que é o crosslink? Um nome complicado desse, né? Então, a nossa córnea ela é feita de fibra de colágeno, que é que nem o colágeno da pele, né? Que ele estica, deforma, né? Ele vai se moldando. O crosslink ele tem como objetivo enrijecer a tua córnea, né? Deixar a tua córnea ela mais rígida, mais durinha, que daí ela vai perdendo a capacidade de fazer aquele cone, né? Ele vai deixando ela mais estável, né? Trazendo daí essa segurança da progressão.
Mas aí eu deixo um asterisco também que não adianta nada fazer o crosslink e ficar passando o olho também. Que Sim. daí continua a progredir, daí não tem santo que faça milagre. Né? Então, esse lado da progressão é um lado muito importante, onde a alergia e o crosslink acaba sendo essencial. Né? E quando a gente fala da visão, né, a gente vê disso do óculos, os casos mais leves, da lente de contato. Mas quando o paciente já tem um cone um pouquinho mais evoluído, quando a lente de contato já não consegue dar tanto conta também, né, que a lente de contato eu falo assim, que não é para quem quer, é para quem consegue, né? É, Porque tem que ter alguém que se faça uma boa adaptação, mas que também a pessoa não tenha tanto sintoma ruim de corpo estranho, de tudo, né? E daí tem o próximo passo, né? O que é o próximo passo que a gente pode olhar? Que é o anel intraestromal, né? O anel, acho que a Maia pode falar um pouquinho também, que eu já estou falando muito seguido aqui, né? Dividir. não, que isso. Assim, o anel, eu ainda, né, puxando a sardinha, eu passei a fazer menos anel, né, com o surgimento das lentes de maior conforto, né? Eu acho que o anel tem super seu espaço, né, naquele paciente, a gente já vai falar o que que ele vai fazer objetivamente na córnea, mas tem super seu espaço naquele paciente que às vezes tem um cone mais unilateral, que não toleraria lente de contato num olho só, ou que tem aversão à lente de contato, ele já tentou, né, a lente, já tentou vários modelos e realmente é um paciente intolerante. Então, esse é um paciente que se, né, preencher os critérios ali, a gente usa alguns critérios, né, alguns critérios médicos para dizer esse paciente é um bom candidato, né, não tem uma cicatriz na córnea mais central, tem uma espessura X lá que a gente usa como parâmetro. Então, esse paciente a gente vai pensar em colocar um anel. E o anel nada mais é do que uma prótese, né? Eu falo para o paciente que o anel, basicamente, ele vai, a nossa córnea está dessa maneira, quando tem ceratocone, ele vai baixar o bico dessa tenda, né? Então, ele vai diminuir a deformidade. Mesma coisa que você pegar um balão, se você pegar um balão e apertar um dos lados, ele vai subir aqui, né? O que a gente vai colocar é colocar um anel para tentar subir um dos lados, né? E descer o outro, tentar regularizar um pouquinho. Então, o anel é uma alternativa, né? Principalmente para aquele paciente que realmente não gosta muito da lente, ainda não tem indicação de ir para o transplante, os casos mais unilaterais, né? Eu acho que tem excelentes resultados aí a gente pensar no anel. Eu acho que o anel ele acaba sendo muito interessante, que às vezes ele acaba facilitando uma adaptação, né, mãe? Né? Sim, Às vezes o cara tem um cone muito evoluído, né? Ou tem uma resistência a usar lente, então a gente tende a ser artifício, né? Que a gente pode usar para conseguir deixar mais confortável para ele as coisas, né? sim. Que eu Eu acho falo assim, eu vou que usar um exemplo de hoje, que você recebeu um paciente teu hoje, que fez anel nos dois olhos, e ele ainda sentia assim, um dos olhos super boa visão e o outro ele sentia que ainda faltava um pouquinho, mas não queria usar óculos. E antes ele não conseguia realmente usar lente de contato, né? E hoje, depois do anel, já era um cone um pouco mais avançado, né? Então esse paciente ele já vai para a cirurgia com a expectativa de que não é uma cirurgia de correção de grau, ele não vai ficar zerado, ele vai exato. precisar corrigir de alguma maneira depois. Mas ele não queria óculos. E hoje ele consegue uma adaptação que antes ele não conseguia, né? Antes de fazer o anel. Exatamente. Eu acho que a gente sempre vai procurando o que vai se adaptando melhor ao paciente, né? E cada paciente, um é diferente do outro, né? Então, a gente encontrar essa fórmula que acaba sendo o desafio nosso, né? Acho que chegou um pouco algumas perguntas aqui pelo Insta, né? Uma delas é perguntando se coçar os olhos vai deixando a córnea mais gelatinosa, né? Não é isso, né? Que coçar os olhos, né? Você vai estimulando as fibras de colágeno a ficarem mais deformadas, né? Vai fazendo que exista essa progressão, né, do cone por causa das fibras, vai ficando num formato mais cônico, atrapalhando um pouquinho mais a visão. Quem mandou essa pergunta foi até o Gustavo. O Gustavo é um paciente meu, né, Ah, de é? 15, 16 anos, que fez o crosslink comigo.
né? E ele falou que ia virar oftalmologista agora, Ah, né? é? Então, Legal, vi que foi bem feito o trabalho. O Gustavo é um querido, um paciente muito querido, meu. Né? Então, legal. obrigado pela pergunta, Gustavo. Fico todo É bom, metido né? quando você Quando o aparece, pessoal Gustavo. entra e Eu fico todo feliz participa, que a gente né? E veja. pergunta, é legal. E daí veio outra pergunta boa também, né? Perguntando da Paty, né? Como um paciente com ceratocone precisar de transplante de córnea? Acho que a gente falou um pouquinho disso aqui, né? Mas que o transplante ele é a última alternativa que a gente tem, né? E ele é, a gente faz quando não tem mais o que fazer, quando não se adapta mais com a lente de contato, o óculos não dá boa visão, o anel é contraindicado, né? Daí a gente tem o artifício do transplante. Só que você falou uma coisa que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem, que fazer o transplante não é a garantia de uma visão boa, né? Porque o que ele está recebendo é uma córnea nova, né? Não um olho novo. Sim. Eu acho que você podia falar um pouquinho mais disso, que eu acho que é uma dúvida recorrente das pessoas essa. É, quando a gente troca, é engraçado, porque assim, você fala um transplante de órgão, né? Quando a gente faz um Exato. transplante de órgão, você tira geralmente o órgão inteiro e repõe por outro. Quando a gente fala em Uhum. transplante de córnea, né? Muita gente assim, ah, mas vai trocar o olho, vai, o que que vai sair, o que vai entrar, né? Então, a córnea é aquela parte onde terminou a parte branca e começou a parte escura, onde fica, né, a cor dos nossos olhos, a parte da íris, ali é a córnea, é a janela do nosso olho. Então, quando a gente faz o transplante, a gente também não vai trocar a córnea inteira, né? Até porque a gente tem que dar um espaçozinho ali para que os vasos não reconheçam essa córnea nova e não aumente a chance de fazer rejeição. Então, o que vai ser trocado é a parte central. Então, é um botãozinho que a gente tira do paciente, tira ali, né, um tamanho proporcional na córnea doadora e vai ali e vai suturar, né? Suturar é fazer os pontos. Então, via de regra, vão 16 pontos ali, e esses pontos vão ficar por bastante tempo, né? Então, o paciente ele vai fazer um transplante, ele vai conseguir reabilitar e ficar bem 6 meses, às vezes até um ano, né? Com a retirada de Exato. pontos e tudo mais. Então, tem muitos pacientes que fazem transplante, por isso, né, que a gente defende tanto essas técnicas um pouco mais conservadoras, e Uhum. eu, enfim, eu sou fã de transplante, né? Porque eu fiz córnea e tudo mais, então eu gosto bastante. Mas eu sou muito fã dessas técnicas não invasivas, justamente porque a gente pega vários pacientes que foram para transplante nessa expectativa, né? De assim, ah, vou enxergar super bem. E esse paciente volta para fazer ou um anel no transplante, ou uma lente de contato rígida em cima do transplante, né? Não é que o transplante deu errado, às vezes o transplante está maravilhoso, muito bem feito, não rejeitou, já está sem ponto, mas é uma córnea que tinha ali seus 16 pontos e a córnea cicatrizou com alguma irregularidade, né? Exato. Então, é basicamente isso. Né? E além de ter os outros percalços, né? De poder ter uma rejeição, alguma coisa do tipo, que, né, vai atrasando toda essa recuperação. Às vezes tem que fazer um retransplante em cima. Sim, Né? Então, são coisas que o transplante traz que acaba sendo um pouquinho mais difícil da gente pensar nisso de primeira, né? A gente sempre sim. vai no step by step ali, né? Para evitar chegar nessa área. Teve outra pergunta aqui perguntando como que é a recuperação do crosslink e do transplante. O crosslink, o que é basicamente o procedimento, né? É com uma luz ultravioleta, com uma vitamina de riboflavina, a gente consegue enrijecer a córnea do paciente. Mas para fazer isso, né, a gente tira uma camadinha superficial de células da córnea, o que faz com que a recuperação tenha sensibilidade à luz, o olho fica irritado um pouco durante os primeiros dias, pode fazer com que a visão fique um pouquinho mais embaçada. É natural tudo isso, né? Então ele tem um tempinho hábil, né, de algumas semanas para ter essa reabilitação visual do que era antes da cirurgia até. Eu gosto de enfatizar sempre que o cross ele não vai melhorar a tua visão, né? Até para não ser gerada uma expectativa que não seja atendida depois, né? O cross ele vai impedir essa progressão,
né? E tem até outra pergunta, né, que eu acho que é de uma seguidora tua, né? Perguntando assim, que paciente sua, né? Perguntando se o acompanhamento é importante, né? A Pati, ela é esposa, até lembro, do Glabson, é um paciente que eu fiz anel. É um paciente que não queria lente de contato, é um caso mais unilateral, e a gente acabou fazendo, né? Tem nos dois olhos, mas um olho um pouco pior, e a gente fez anel. E com certeza, né? O acompanhamento enfim, é a base ali. Primeiro, para a gente saber se está Essencial. progredindo, se um procedimento que a gente fez, né? Se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Então, o acompanhamento é essencial, né? Independente de que fase da doença o paciente está, desde fase de diagnóstico, tanto depois de algum procedimento cirúrgico, o acompanhamento, né? A gente faz no primeiro momento ali, paciente bem jovem, a gente vai ver cada 4, às vezes a cada 6 meses. Agora, um paciente que já tem um pouco mais de idade, que já está numa estabilidade legal, já vem de alguns anos ali com uma progressão quase, né, quase que nenhuma ou nenhuma, esse paciente a gente já pode largar um pouquinho mais, né? Ou seja, o paciente já pode vir no retorno assim, uma vez por ano, como um paciente Uhum. de rotina. Não estava concordando. Mas é que, assim, e eu acho que é legal a gente falar também, né, que o cone, ele tem essa tendência de fazer uma progressão natural até os 35, 36 anos, mais ou menos. E daí, fisiologicamente, muitas vezes, o corpo, por causa do corpo, do enrijecimento das fibras de colágeno, já tendem a estabilizar mais ele, né? E eu acho que isso do acompanhamento, que a Mara está falando, é super importante, porque no início, quando a gente descobre, né, faz o diagnóstico, a gente vai acompanhando mais sequencialmente, né? Mas curto espaço de tempo, a gente até entender um pouquinho mais de como que é a doença naquele paciente, para ver se está progredindo muito, né? Se não está progredindo, se está segurando, se não está, até para a gente conseguir definir uma conduta melhor, né? Então, são alguns fatos que a gente vai se atentando mais com o passar do tempo. E outra pergunta que chegou aqui, né? Quais os cuidados devo manter no dia a dia para evitar a progressão da doença? Né? E eu acho que entra muito naquilo que a gente estava conversando, né? Fica até repetitivo, mas é porque é o tamanho da importância de falar não coce o olho, né? Coçar o olho vai aqui trazer a pior coisa para você, assim, né? Atendi hoje, tá? Esse paciente que eu atendi, que é um amigo meu, né? Ele tinha muito hábito de ficar arrumando a lente no olho, né? Enquanto ele coça, então ele tinha o cone e ficava o tempo inteiro com a mão no olho por causa do desconforto da lente e ficava coçando e tentava arrumar, né? Eu já hoje para ele na consulta foi a primeira coisa que eu falei, né? Tira essa onda. Pare com isso, chega, né? Porque isso vai acabar trazendo toda essa piora da visão dele, né? Em vez de estar ajudando para estar arrumando, vai estar só piorando, né? Exatamente. Eu acho que foram a maioria das perguntas. Eu acho que tem até. Ah, tem uma pergunta aqui. Tratar a rinite, né? Outras alergias, ajuda a retardar o ceratocone? Eu acho que tratar a alergia como um todo, né? Quanto menos você tiver alergia, coçar o nariz, coçar o olho, tudo isso vai acabar influenciando. E até o tratamento contínuo da rinite, com corticoide tópico, com tudo, né? Acaba segurando a alergia do próprio olho, né? Com certeza. Não, e as pessoas, né, até uma desculpa, né? Esses dias eu até fiz um post que as pessoas, assim, quais as 3 perguntas que o oftalmo não gosta de escutar, alguma coisa assim. E aí uma delas é assim, você coça o olho? Aí eu coço, não, mas é porque eu tenho rinite, tipo, tá, mas uma coisa não justifica, né? Assim, o fato de ter rinite não dá o aval, né, para coçar os olhos e achar que é menos pior, né? Então, é bem legal, assim, quando é um acompanhamento multifatorial, o paciente que tem rinite, às vezes, vai no otorrino ou no alergologista, faz esse tratamento da rinite associado, e a chance de ter o controle realmente da parte oftalmológica é muito maior, né? É difícil um paciente alérgico que você consegue o controle só usando medicação para o olho, né? Tratar a rinite, como você falou, é indispensável.
Acho que foi bom, né, Mai? Muito bom. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho do tratamento, né, da prevenção para não ter progressão, como é importante vir na consulta. Ah, última coisa. Tem muito paciente que fala assim, né? Ah, doutor, tem um grau de astigmatismo, né? Tem um astigmatismo, né? E às vezes nunca investigou isso, né? O astigmatismo, né, é irregularidade da córnea, né? Então é igual a irregularidade da córnea. Quanto mais irregular a tua córnea é, maior o grau do astigmatismo. Então, se quem está assistindo, né, usa óculos já, tem um grau de astigmatismo, mas nunca fez uma investigação para entender esse astigmatismo, né, vale a pena fazer essa investigação, fazer um exame de topografia, para tirar o peso das costas, para ficar tranquilo, né? Para a gente, se tiver, a gente poder tratar e poder cuidar melhor, né? Do Lembrando que que é o tipo de doença que não dá para fazer cirurgia de grau, né? Que bastante gente exato, vem com diagnóstico, às vezes, de ceratocone e querendo operar, querendo, às vezes, se livrar de um óculos, né? E, infelizmente, não é possível. E o contrário também, né? Vem para uma cirurgia de correção de grau e a gente faz os exames e tá ali o que a gente não quer descobre. encontrar. É, exatamente. Exatamente. Então, acho que fica legal, né? Eu acho que é uma iniciativa legal que a gente começou a ter. A gente pode ter muito assunto que a gente pode conversar, né? Cada vez mais a gente pode dizer assim, ah, o pessoal quer saber sobre o anel, sobre a lente de contato. A gente pode Sim, fazer algumas focando muito, focando mais sobre cada assunto, né? sim. Além de outros assuntos que a gente consegue conversar, né? Que é sobre cirurgia refrativa, que é muito legal, né? Sobre cirurgia de catarata, que é muito importante, né? E pode entrar em contato com a gente. Eu e a Mayara, tanto eu quanto ela, a gente é super acessível, né? Super tranquilo de conversar, né? E agradecer o convite, a tua presença, né, Mai, Eu que né? De ter agradeço o aceitado o convite. convite, Bem né? legal, muito E que a obrigada. gente possa repetir isso mais vezes daí, Com certeza. Para logo. para logo. Então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a live, obrigado por terem assistido, por manter uma média boa de 20 e poucas pessoas a live inteira, né? Bem Que super legal isso mesmo. legal. E a gente vai deixar essa live salva no Instagram, tanto no IGTV, como em tudo, né? Para quem quiser acessar depois ou encaminhar para alguém da família que tem cone e não poder assistir tudo, para poder ver com a gente daí. Tá bom? Uma boa Aí. noite a todos. Uma Tchau, boa tchau. noite, Boa Mike. noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.